Benedito, um idoso que vive isolado numa pequena casa de interior, nunca recebeu a visita de seus filhos depois que a esposa faleceu. Sua vida se resume a rotinas silenciosas, cartas que nunca chegam e um relógio que parou no dia da morte dela. Em uma noite de tempestade, a pior tempestade do ano, um gato completamente encharcado aparece em sua varanda, encarando-o com um olhar que não parecia de um animal perdido, mas de alguém que estava ali por um motivo. Quando Benedito abre a porta, não recebe apenas um gato. Recebe o início de uma revelação que transformará tudo o que ele acredita sobre abandono, família, amor e sobre a própria esposa. Antes de continuarmos para o vídeo completo, peço que curtam o vídeo e me sigam aqui no YouTube. Isso é muito importante para me incentivar aqui neste trabalho de trazer belas histórias todos os dias. Agora, voltando ao vídeo, eu já sabia que aquela noite não seria como as outras. A chuva começou como quem não pede licença. Baterias de água no telhado, som de latas sendo amassadas pelo vento. O relógio da sala marcava as horas mortas com a mesma indiferença de sempre. Havia parado no dia em que ela foi embora. Mas naquela madrugada, até o ponteiro quebrado parecia fazer seu próprio esforço para me lembrar do tempo. Eu ajoelhei ao lado da poltrona, olhei para a foto amarelada com o rosto dela e pensei pela 10ª vez que a casa se tornara um lugar de coisas largadas. Xícaras frias, cartas por abrir, promessas que envelheceram sozinhas. Quando me levantei com a intenção de dormir de novo, ouvi o miado. Era um som pequeno, tão curto, que poderia ter sido inventado pela minha cabeça, se não tivesse se repetido logo depois, mais perto, insistente. A varanda estava inundada de água, mas algo se movia ali, entre o tapete molhado e a porta. Abri a porta devagar, porque abrir portas depois de perder alguém é sempre uma operação delicada. Do outro lado, encolhido e trêmulo, havia um gato preto e cinzento, peixe de chuva grudado no pelo, olhos que brilhavam com uma clareza que me acertou como uma descarga elétrica. Ele me olhou e, antes que eu pudesse pensar em espantar o bicho, senti um choque diferente. Não era medo, nem repulsa. Era reconhecimento, ou talvez acusação, como se aquele par de olhos soubesse todas as coisas que eu tinha deixado de fazer. O animal aproximou-se sem medo. Encostou a cabeça no meu joelho molhado, como se soubesse que ali havia lugar para se abrigar e, ao mesmo tempo, para ser lembrado. Peguei uma toalha e enrolei-o, e o gato ronronou como se aprovasse a operação. Então veio a frase. Uma frase que não ouvi com os ouvidos, mas senti como se alguém tivesse escrito com tinta quente na minha pele. Ele te trouxe até aqui por um motivo. Não era voz de gente, não era pensamento perdido, era uma certeza. Senti minhas mãos tremerem mais por causa daquela certeza do que por causa do frio. Eu poderia ter fechado a porta e me esquecido da vida que batia lá fora. Poderia tê-lo deixado na chuva, dizendo para mim mesmo que um gato era só um gato. Mas quando o coloquei no colo e senti seu corpo molhado procurar calor no meu peito, deu-me vontade de obedecer a algo que não compreendia. O animal não se acomodou apenas por calor. Ele olhou para a sala, para a foto dela e depois para mim, como quem indica um caminho sem palavras. Minha casa, naquele instante, pareceu menor, ou talvez eu maior, agora que alguém me pedia atenção. Enquanto a tempestade rugia, percebi que o gato carregava no pelo algo que não era só água. Havia um fio de tecido preso em uma das patas, um fio azul, fino, com um nó frágil. Tirei o fio com cuidado e por baixo dele achei algo que me fez o peito apertar, um retalho de papel encharcado, com algumas letras borradas, mas ainda legíveis. Minha mão tremia quando abri e li o que parecia uma única palavra, rabiscada de forma apressada. Procure. Procure o quê? Procure onde? A pergunta cresceu dentro de mim tão rápido quanto a chuva aumentava lá fora.
O gato lambeu minha mão e, num gesto tão simples e tão definitivo quanto um comando divino, levantou-se e caminhou em direção ao corredor, parando apenas para olhar para mim, esperando que eu o seguisse. Quando a porta se fechou atrás de nós, com o clique sutil da maçaneta, senti que, pela primeira vez em muito tempo, algo havia entrado na casa que não era memória velha. Algo que me convidava a sair de mim mesmo. Segui-o sem pensar muito. O gato caminhava com a confiança de quem conhece cada canto desta casa melhor do que eu mesmo. E isso doeu de um jeito que eu não soube nomear. Passou pelo corredor, contornou a estante onde os livros dela ficavam empoeirados e parou diante da porta da despensa. Hesitei. A despensa sempre foi um lugar de cheiros cotidianos, açúcar, café, pacotes que viravam rotina. Nunca imaginei que pudesse esconder um segredo. Ele miou uma vez, curto, e empurrou com a pata a pequena porta de madeira. Um sulco no batente, uma ranhura que eu pensava só existir em velhas casas, revelou uma prateleira mais baixa, onde, por algum motivo que só a noite conhece, havia um caixote antigo. O gato enfiou a cabeça, farejou e puxou com o focinho um objeto encharcado e escuro. Quando o segurei, era um pedaço de pano, um envelope molhado, dobrado de maneira tosca, com tinta borrada que se recusava a desaparecer. Minha respiração ficou curta. Abri o envelope com dedos que tremiam. Dentro havia uma folha, parcialmente úmida, escrita com uma letra que reconheci em um segundo e que me fez o coração bater num compasso estranho. A letra do meu filho mais velho. Sempre pensei que ele tinha cortado laços comigo de propósito, que a cidade e a vida o tinham puxado para outro canto. Nunca imaginei que escreveria meu nome daquele jeito, naquela caligrafia que tantas vezes eu havia elogiado quando ele era pequeno e fazia bilhetes para a mãe. As palavras estavam incompletas, vários trechos apagados pela água, mas uma frase surgiu, insistente, clara. Não podemos ir, mas nunca te esquecemos. Procure pelo relicário. Abaixo um rabisco. T. O mundo tremeu por um instante. Minha garganta ficou seca. T era a inicial do nome dele. Tobias, o que eu sempre chamava baixinho quando ninguém via. Recordei das brigas, das portas batendo, do silêncio nu que depois se instalou. Mas ali, naquele papel gasto, havia uma contradição. Uma tentativa de contato que o tempo havia tentado apagar. Olhei para o gato e a sensação de que aquilo não era mera coincidência aumentou. Ele pousou a pata sobre o envelope como se confirmasse a veracidade daquela mensagem e depois virou a cabeça para a escada que levava ao sótão. O sótão. Eu não subia ali há anos. A escada rangia como se guardasse protestos de madeira. Recordei a noite do enterro dela, os móveis cobertos, as fotos embrulhadas, promessas de reorganizar as memórias e nunca mais conseguir. Subir aquela escada foi como atravessar uma ponte de tábuas que me lembravam todas as decisões que tomei e que me trouxeram até aqui. O gato foi primeiro, elegante, e eu o segui, com passos que pareciam de chumbo. No sótão havia o cheiro de mofo e tinta velha, e a luz da única lâmpada oscilava, recortando sombras que pareciam figuras do passado. Caixas empilhadas, malas, e no canto, um antigo baú de viagem, aquele onde costumávamos guardar os álbuns. O gato pulou no baú e, com uma pata, empurrou a tampa. Havia algo preso ali. Um lacre de fita que ainda tinha restos de papel com um recado. Um pedaço de fita azul, do mesmo tom que eu notei preso na pata do animal quando o encontrei. Com cuidado, abri o baú. Dentro, entre roupas, encontrei um pacote resistente, amarrado com barbante. Quando desfiz o nó, senti uma mistura de medo e alívio. Dentro do pacote, enrolado em um tecido antigo, havia um pequeno relicário de metal.
Não o pingente dourado que Helena gostava de usar, mas um relicário menor, com gravura discreta, e dentro dele, para meu assombro, uma fotografia de Tobias menino, sorrindo, com a mesma imagem de um gato miúdo aos seus pés. Uma lágrima desceu sem aviso. Eu não me lembrava de que tivéramos tantas coisas guardadas. Não me lembrava de que alguém tenha tentado me enviar pistas assim. Coloquei o relicário na palma da mão e senti o peso de uma história que não me haviam contado. O gato enroscou-se ao meu tornozelo, miou suavemente e olhou para cima, para a escada, para a casa, como se dissesse, ainda há mais. E eu pensei com uma mistura de raiva e ternura, por que eles não bateram à minha porta? Porque as cartas nunca chegaram. A sensação de abandono, que eu cultivara tão bem, vacilou ao ser regada por uma semente de dúvida. Talvez não tenha sido desamor. Talvez tenha sido um emaranhado de impossibilidades, medos e decisões que ninguém ousou discutir. Talvez este gato tivesse vindo para desfazer uma trama que o tempo e o orgulho teceram. Segurei o relicário apertado, sentindo o frio do metal, e a chuva lá fora pareceu, por um momento, menos como fim e mais como batida de tambor, anunciando algo por vir. O gato pulou no meu colo, encarou-me com olhos que não pediam nada. Pediam apenas para que eu seguisse, e assim, sem maiores certezas, decidi que não iria deitar naquela noite. Decidi que iria procurar. Decidi que pela primeira vez em muito tempo, abriria portas que havia deixado fechadas. O gato desceu do meu colo com a leveza de quem já nasceu sabendo andar entre destroços. Os meus destroços. Ele seguiu pela lateral do sótão, onde uma fileira de caixas antigas descansava há anos. Caixas que eu mesmo empilhei depois que Helena partiu, como quem tenta esconder o céu para não ver a chuva. Cada caixa tinha uma etiqueta apagada. Natal, fotografias, documentos do Benedito, coisas da Helena. Aquela última sempre me atravessou como faca, tanto que evitei abrir por quase uma década, mas naquela noite nada parecia feito para ser evitado. O gato parou diante dessa caixa, olhou para mim e bateu com a pata no papelão como quem diz, abra! Respirei fundo. Senti o ar pesado da madeira envelhecida e ajoelhei-me. O papelão se desfez sob meus dedos. Quando abri a caixa, o cheiro de passado escapou. Um aroma de jornal velho, tecido guardado e lembranças que se recusam a virar pó. Logo no topo estava o caderno azul de Helena, o mesmo onde ela escrevia pequenos trechos de pensamentos, ideias, poemas que nunca mostrou a ninguém. Lembrei do jeito como ela guardava esse caderno sempre perto, como se fosse uma extensão do peito. Peguei-o com cuidado. Suas bordas estavam gastas, mas a cor ainda resistia. O gato aproximou-se e esfregou o focinho na capa, ronronando baixo, de um jeito que parecia aprovação. Abri na primeira página e meu coração falhou um compasso. Se algum dia eu não estiver mais aqui, que este caderno encontre o Benedito antes que a culpa o encontre primeiro. As letras dela. A caligrafia suave, inclinada. A frase me cortou como vidro. Eu sempre achei que a culpa era só minha, por não ter sido presente, por ter trabalhado demais, por ter deixado Tobias crescer longe de mim sem perceber. Mas ali, naquelas palavras, havia a confissão de que ela também temia o que viria. Como se tivesse previsto que o silêncio acabaria engolindo tudo. Virei a página com mãos trêmulas. Ela havia escrito coisas que nunca me dissera em voz alta. Benedito se esconde dentro dele quando sente medo. Se eu me for, temo que ele nunca mais saia. Engoli o choro seco que ameaçava subir. Continuei lendo. Se você estiver lendo isto, meu amor, procure o que deixamos incompleto. Procure as cartas que não chegaram. Procure Tobias. Procure o relicário que guarda a verdade sobre aquela noite. Não deixe a casa te enterrar vivo. Não deixe o silêncio ser maior que a nossa história. Eu parei.
Meu corpo todo ficou paralisado. Aquela noite, eu sabia exatamente a qual ela se referia. Uma discussão antiga, grande demais, feia demais, que nos afastou dos nossos filhos. Helena dizia que iríamos consertar, que daríamos tempo ao tempo. Eu, teimoso, nunca aceitei conversar. Depois disso, poucas mensagens vieram. Depois, nenhuma. Eu sempre pensei que meus filhos me esqueceram. Sempre pensei que Helena achava que eu era o problema. Mas aquelas palavras não batiam com a história que eu construí na minha cabeça. O gato tocou o caderno com a pata, como se dissesse continue, e eu continuei. As páginas seguintes tinham datas, palavras curtas, lembretes, e então, quase no final, um envelope dobrado entre duas folhas, pequeno, lacrado, com meu nome escrito por Helena. O envelope tinha cheiro de baunilha, o perfume que ela usava quando queria que eu me lembrasse de algo para sempre. Minhas mãos tremiam tanto que precisei apoiá-las no baú. Helena, por que você nunca me deu isto? O gato ronronou, suave, quase melancólico. Peguei o envelope sentindo o peso do papel e percebi algo estranho. Atrás dele havia um segundo envelope, menor, com outra letra, mais reta, masculina. Abri o primeiro, da Helena, mas antes de ler, o gato me interrompeu. Ele pulou para o telhado baixo do sótão e começou a arranhar o forro. Um ponto específico, como se quisesse mostrar algo ali. Olhei com atenção. Havia uma rachadura na madeira, escondida atrás de uma caixa. Uma rachadura recente. Aproximei-me e empurrei a placa solta. Quando ela cedeu, uma chuva de poeira caiu sobre mim, mas atrás dela havia algo mais. Uma pequena caixa de metal, antiga, fechada, com as iniciais TS gravadas, Tobias da Silva, meu filho. O baque dentro do meu peito foi tão forte que precisei sentar. O gato se deitou ao meu lado silencioso, como se soubesse que a verdade começaria ali. E tudo indicava que aquela caixa continha o motivo pelo qual minha família se dissolveu. Ou algo que poderia unir tudo de novo. Fiquei alguns segundos apenas olhando aquela pequena caixa de metal com as iniciais TS gravadas na tampa. Tobias sempre teve mania de marcar seus objetos, como se cada coisa precisasse ter um lugar no mundo, algo que, ironicamente, eu nunca soube dar a ele. O metal estava frio, pesado, quase resistente nas minhas mãos, como se tivesse sido colocado ali não apenas para ser encontrado, mas para ser encontrado somente quando eu estivesse pronto. A madeira ao redor da rachadura ainda mostrava sinais de impacto. Aquilo não estava ali por acaso. Alguém tinha escondido. Alguém vinha tentando me alcançar. O gato aproximou-se e tocou a caixa com a pata, dessa vez de maneira mais urgente, mais firme. Como se dissesse, abra, não fuja mais. Engoli seco. A tampa cedeu com um clique curto, mas o som pareceu ecoar pelo sótão inteiro. Dentro havia duas coisas: um maço de cartas amarradas por uma fita azul, um pendrive preto, com arranhões na superfície. Meu coração bateu rápido demais. Peguei o maço de cartas primeiro. Eram envelopes amarelados, cada um com sua data escrita à mão. A data mais antiga marcava 6 meses após a morte da Helena. A mais recente, 2 anos atrás. E todas estavam endereçadas a mim. Mas o pior não era isso. O pior eram as marcas. Cada envelope tinha rachaduras, arranhões, manchas de umidade, como se tivessem sido deixados do lado de fora por dias, ou devolvidos repetidas vezes, ou interceptados. O primeiro envelope tinha uma anotação carimbada de correio: destinatário não encontrado. Eu estava lá, eu sempre estive lá. Por que disseram que eu não existia? Com mãos tremendo, abri a carta do topo. Reconheci a letra madura, agora segura, do meu filho já adulto. Era firme, mas carregada de hesitação, como quem escreve algo que teme não ser lido. Pai, eu tentei te ligar, eu tentei ir até aí, mas nada chegava. A mãe disse que você estava mal e nós não sabíamos como ajudar.
Eu sei que a culpa não é só sua e também não é só nossa, mas eu preciso que você saiba, nós nunca te abandonamos, nunca deixamos de tentar. Seja lá o que estiver acontecendo, procure. Você sempre disse que cada silêncio escondia uma história. Então encontre essa. Eu não percebi quando comecei a chorar. Lágrimas caíam sobre o papel, misturando-se às marcas antigas de chuva. Meus filhos estavam tentando me alcançar. Todos esses anos. Todos os anos em que eu jurava que eles haviam me esquecido. O gato se enroscou no meu braço, como se quisesse impedir que eu me desfizesse ali mesmo, como se aquele toque miúdo fosse um selo, uma âncora. Ele ronronou baixinho, um ronronar que parecia pulsar contra minha pele. Senti algo mudando dentro de mim, como uma placa tectônica se mexendo depois de décadas. A segunda carta era mais direta. Pai, eu fui até a sua casa. Deixei um envelope com uma vizinha. Ela disse que entregaria. Nunca soube se chegou. Se estiver lendo isso, saiba que ainda queremos você perto. Por favor, não desista da gente. Eu tentei. Eu juro que tentei. Tobias, uma vizinha. Eu sabia qual. Uma que vivia repetindo que filho ingrato não merece pai bom. Uma que batia no peito dizendo que cuidava de mim melhor do que minha própria família. Uma que passou meses guardando correspondências erradas na caixa dela, ou escondendo de mim deliberadamente para me manter dependente da solidão que ela mesma alimentava. Senti uma raiva quente e lenta subir, mas ao mesmo tempo senti uma coisa ainda maior. O peso de anos desperdiçados por falta de conversa, falta de coragem, falta de ouvir. O gato subiu no meu colo outra vez, mas dessa vez fez algo que nunca tinha feito. Colocou as duas patas sobre meu peito e me encarou. Os olhos dele brilhavam num verde incomum, profundo, como se refletissem algo além da luz do sótão. E naquele olhar havia uma mensagem silenciosa. Ainda não acabou. Olhei para o pendrive na caixa. Senti meu coração bater no mesmo compasso do tic-tac imaginário que o relógio quebrado não fazia mais. Algo dentro daquele pendrive esperava por mim. Algo que meu filho quis que eu visse. Algo que Helena provavelmente sabia. Eu respirei fundo, limpei as lágrimas com a manga da camisa e disse em voz baixa: talvez para mim, talvez para o gato, talvez para Helena, para Tobias, para todos. Eu vou até o fim. Seja o que for, eu vou ver. O gato ronronou mais forte, como um sinal, como um pacto silencioso entre um velho cansado e o animal que veio buscar sua história de volta. Desci do sótão com o pendrive na mão, o gato colado aos meus calcanhares como uma sombra viva. A chuva já não soava como uma ameaça. Parecia agora um tambor antigo, marcando o ritmo do que estava prestes a acontecer. Cada degrau rangia sob meus pés, como se a casa estivesse respirando comigo, como se ela soubesse que, depois daquela madrugada, nada mais seria igual. Sentei-me diante da mesa velha, a mesma onde eu e Helena tomávamos café nas manhãs de sábado. As bordas da madeira estavam inchadas pelo tempo, mas aquele espaço ainda guardava o silêncio de tudo o que nunca falamos. Conectei o pendrive ao computador com mãos que pareciam ser de outra pessoa. Mãos que tremiam, como se carregassem mais do que um simples objeto, como se carregassem todo um passado tentando conversar comigo. O gato subiu na mesa, sentou-se ao lado do teclado e ficou observando a tela com a mesma atenção de quem vigia um ritual ancestral. E, de certa forma, era. O computador demorou alguns segundos para reconhecer o arquivo. Quando finalmente abriu, havia apenas uma pasta. Para o meu pai. Por favor, veja. Meu coração deu um salto. Cliquei. Dentro havia apenas um único vídeo. Duração: 12 minutos e 04 segundos. A miniatura mostrava o rosto do meu filho, mais velho, mais maduro, mais cansado do que na última lembrança que eu tinha. Não era a criança de cachecol enrolado, não era o adolescente revoltado, era um homem.
Um homem tentando falar com o pai. Respirei fundo. Apertei play. A tela escureceu. Depois clareou devagar. O rosto de Tobias apareceu. Ele estava sentado no banco do carro, estacionado, provavelmente no momento em que tentou vir me ver. Os olhos dele estavam vermelhos, como se tivesse chorado pouco antes de gravar. Pai, ele começou. A voz dele quebrou. Eu senti um estalo dentro do peito, um estalo tão preciso que parecia um galho sendo partido em câmera lenta. Pai, eu não sei se você vai ver isso. Eu não sei se o correio vai entregar. Eu não sei se a vizinha vai ajudar ou atrapalhar. Eu não sei se você vai querer me ouvir, mas eu preciso tentar. O gato encostou a cabeça na minha mão. Eu não ousava piscar. Eu sei que a gente brigou. Eu sei que eu falei coisas horríveis. Eu sei que o senhor também disse coisas que doeram, mas a mãe... Ele parou, inspirou fundo. A mãe sempre disse que você só se escondia porque tinha medo de perder. A imagem tremeu um pouco, como se o celular estivesse escorregando pelas lágrimas dele. Pai, nós nunca te abandonamos. Eu juro, nós batemos na sua porta tantas vezes. Eu deixei carta, deixei presente, deixei tudo que pude, mas disseram que você não queria ver a gente. Eu acreditei. Era mais fácil acreditar do que admitir que eu sentia saudade. Uma fisgada atravessou meu peito. Minha respiração ficou curta. E quando tentamos insistir, disseram que você estava melhor sozinho. Eu pensei que talvez você realmente quisesse isso. A imagem ficou desfocada por alguns segundos. Depois ele voltou. Mas a mãe, antes de ir, ela me disse algo, pai. Ela disse que você nunca ia conseguir pedir ajuda. Que você era bom em cuidar dos outros, mas péssimo em deixar que cuidassem de você. Minha garganta travou completamente. Ela me deixou o relicário. Ela pediu que eu devolvesse quando você estivesse pronto. Eu tentei, pai. Eu juro que tentei. Mas cada porta batida, cada carta devolvida, cada silêncio, tudo me fez acreditar que você tinha desistido da gente. Os olhos dele ficaram fundos, como se carregassem anos de desejo e mágoa. Então, se você estiver vendo isso, por favor, me procure. Não me deixe acreditar que acabou. Eu ainda sou seu filho. Eu ainda estou aqui. O vídeo terminou. Eu não movi um músculo. A chuva lá fora parou, como se até ela precisasse ouvir aquele silêncio. Então o gato fez algo que nunca tinha feito antes. Pulou no meu colo, colocou uma pata no relicário e olhou bem nos meus olhos. E naquele olhar cheio de luz, dor, sabedoria e algo que parecia mais velho do que o tempo, eu ouvi. Não com os ouvidos, mas com aquilo que resta quando a gente perde tudo. Uma frase que rasgou meu peito e colou os pedaços ao mesmo tempo. Você não foi abandonado. Você se escondeu. Agora é hora de voltar. Meu coração explodiu em soluços. Chorei como nunca chorei por Helena. Chorei como nunca chorei por meus filhos. Chorei por cada porta que não abri, por cada carta que não recebi, por cada minuto em que a solidão parecia a única companhia. O gato ronronou de um jeito tão profundo que parecia um coração extra batendo no meu peito. E ali, naquela mesa antiga, diante daquele vídeo, eu entendi. A verdade não tinha vindo me ferir. Ela tinha vindo me resgatar. Fiquei sentado por longos minutos diante da tela escura, incapaz de mover sequer os dedos. O vídeo se repetia dentro da minha cabeça como uma onda quebrando infinitamente na mesma praia. O rosto do meu filho, o tremor na voz dele, o pedido engasgado, tudo aquilo que eu julgava ter perdido estava ali, vivo, pulsando, esperando que eu tomasse a única decisão que realmente importava: voltar. Meu peito subia e descia como se eu respirasse depois de anos submerso. A casa parecia diferente. O silêncio já não tinha garras. A tempestade lá fora havia parado completamente, como se o mundo aguardasse meu próximo passo. Olhei para o gato no meu colo.
Ele me encarava com uma paciência antiga, quase humana, quase familiar. Era impossível não sentir que aquele animal sabia exatamente o ponto da ferida que precisava abrir e o ponto que precisava fechar. "O que eu faço agora?" perguntei num sussurro quase infantil. Ele respondeu com um ronronar profundo, firme, que ressoou no meu peito como um tambor de guerra. Depois pulou do meu colo e caminhou até o relicário sobre a mesa. Tocou-o com a pata. Depois olhou para a porta. Não deixou espaço para dúvidas. Peguei o relicário com as mãos ainda trêmulas. Era leve demais para carregar tanto peso. Abri-o devagar, como se pudesse quebrá-lo com o toque. Dentro, a fotografia de Tobias criança, segurando aquele mesmo gato. Ou um gato exatamente igual. Era impossível que fosse ele, claro, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim sabia. Mesmo que não fosse o mesmo animal, carregava a mesma função, o mesmo caminho, o mesmo tipo de missão silenciosa que apenas o coração reconhece. Olhei para o gato novamente, e uma frase surgiu na minha mente com uma clareza absurda. Alguns encontros são pontes, outros são retornos. Levantei-me. O corpo parecia mais leve, como se tivesse descartado anos de fadiga num único soluço. Fui até o quarto, troquei de roupa, vesti uma camisa limpa. O gato me observava, atento, como um vigia sagrado cuidando de um ritual. Peguei o telefone que não usava há semanas. A tela acendeu, estranhamente sem travar. O nome do meu filho estava lá, salvo há anos, com um número que nunca tive coragem de discar. Toquei para chamar. 1, 2, 3 vezes. E então a voz dele. "Alô?" Uma respiração curta, surpresa. "Pai, é você?" Meu coração desabou. "Sou eu, filho", respondi com a voz quebrada. "Sou eu, Tobias, me desculpa por tudo." Ele ficou em silêncio, um silêncio que não doeu, pela primeira vez. Depois ouvi o choro, o mesmo choro que ouvi no vídeo. "Pai, eu achei que nunca mais ia falar com o senhor. Senti minhas pernas falharem. Sentei no sofá, segurando o telefone com força. Eu estou aqui, filho. Ainda estou aqui." Conversamos por quase meia hora sobre dores, sobre falhas, sobre equívocos que matam laços devagar. E pela primeira vez, percebi que nenhuma história se encerra sozinha. Sempre há alguém tentando alcançá-la. Quando desligamos, o mundo tinha outra cor. O gato pulou no sofá, colocou as patas no meu joelho e o ronronar dele ecoou como se dissesse: "Agora você encontrou." Abracei o gato, encostando meu rosto ao seu pelo quente, e chorei, mas não de dor, não de arrependimento, não de solidão. Chorei de encontro. Chorei porque naquela madrugada que começou como finitude, havia finalmente um começo. Chorei porque minha família estava viva, esperando por mim, e porque um gato, encharcado de tempestade, atravessou a noite inteira para me entregar a única coisa que eu realmente precisava: coragem. Passei a mão pela cabeça dele e então percebi algo curioso. O fio azul preso na pata, o mesmo que o trouxera até mim, tinha caído no chão. Quando o peguei, havia uma frase escrita nele, quase invisível: "Leve-o de volta." Olhei para o gato. Ele me encarou com olhos que pareciam carregar o tempo todo o que eu não enxergava. E naquele instante eu soube. Ele não era só um visitante. Era um mensageiro, era um retorno, era o último laço entre o que eu perdi e o que eu ainda podia recuperar. Na manhã seguinte, com o coração aos pedaços e reconstruído ao mesmo tempo, coloquei o gato na bolsa de transporte, peguei o relicário e as cartas e fui reencontrar meu filho. A vida, afinal, ainda tinha história para contar e o gato continuava a me guiar.